volume está baixo. Cumprimento as crianças com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o 3 e o versículo é o 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, um versículo bem conhecido. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tome seu assento. Amém, crianças? Eu sei que vocês perceberam que o culto que Deus preparou para nós essa noite, ele tem um tema fundamental. É escrito lá atrás, assim, ó: Jesus, o plano perfeito. E se vocês observaram aqui, ó, à esquerda do pastor, aqui tem várias cores que nós colocamos aqui, que a tia Gabi colocou, para trazer uma ilustração do plano da salvação na vida de cada um de nós. Antes de falar diretamente às crianças, nós, como igreja do Senhor, nós temos um papel fundamental, irmãos. É ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Vamos recordar, a maioria de nós aqui, quando nós apresentamos os nossos filhos a Deus, como Jesus foi apresentado, e uma das coisas que nós como pais, nós falamos, é ensinar o nosso filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, não se desviará dele. Então, nós vamos aprender um pouquinho nessa noite, viu, crianças, como é o plano da salvação. Às vezes nós, irmãos, achamos que as crianças, por mais que eles não estão 100% concentrados, eles não captam, eles não pegam. Engano nosso. Eles são muitas vezes muito mais inteligentes do que nós. Então, nessa noite, olha bem para o pastor aqui, ó, todas as crianças, nós vamos aprender o plano da salvação. Amém? Vocês sabiam, vocês aqui, nós estamos no Ocidente, mas lá no Oriente, os judeus, por exemplo, a história fala que as crianças judias, até os seus 12 anos completos, deveriam estar na sua mente e falando na sua boca a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês sabiam disso? Então vocês, como crianças, devem ter também, como nós, o desejo de conhecer a palavra do Senhor. Isso é tão claro, irmãos, que hoje o pregador Heitor, o futuro bispo, trouxe uma mensagem cumprindo uma palavra lá de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne e os nossos filhos profetizariam. Amém? Então vamos lá. Quem observou as cores aqui, diga amém. Então nós vamos iniciar o seguinte: o que significa o plano perfeito? Quem é o plano perfeito? Jesus é o plano perfeito. Não sei se vocês sabiam, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que no 6º dia, porque Deus fez tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou de toda a sua obra. Então no 6º dia, a Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então o homem naquele dia, ele recebe de Deus a sua
formação. Olhe para o pastor para você entender. Então naquele dia, a Bíblia diz que Deus desceu. Quem conhece terra de brincar? Alguém já brincou com terra? Deus pegou o pó da terra e fez, vou trazer uma alegoria, um boneco, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e formou o homem do pó da terra. Então naquele dia Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, tá bom? Então depois que Deus fez o homem, Deus também da costela, depois de trazer um sono profundo, Adão dormiu, Deus fez a mulher. Aí Deus falou para eles assim: vocês vão viver na onde? No jardim do... Vocês estão? Jardim do Éden. Então eles ficaram ali. Aí Deus deu uma ordem para eles. Lá no jardim havia várias árvores, mas tinha uma árvore no meio, que a Bíblia diz, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas alegorias vão falar que é uma maçã, mas a Bíblia não diz que era uma maçã. A Bíblia diz que era uma árvore. O que importa não é a fruta propriamente dito, mas é a ordem de Deus. Olha, está vendo aquela árvore ali no meio? O dia que vocês tocarem naquela árvore, vocês morrerão. Então a Bíblia vai dizer que a serpente, que conhecido na Bíblia como o diabo, por sua vez, vai lá conversar com Eva e diz: olha, sabe aquela proibição que Deus falou? Você tem que comer do fruto, porque o dia que você comer, você vai ser igualzinho a Deus. E a Bíblia diz que ela ouviu aquilo, por sua vez contou para o seu marido Adão, e a Bíblia diz que ambos comeram do fruto, e eles perceberam que estavam nus, não estavam vestidos como nós estamos aqui. Aí lá em Gênesis, olhe bem para o pastor, no capítulo 3 e no versículo 15, surgiu a primeira profecia desse plano que está lá no fundo: Jesus, o plano perfeito. Naquele dia, quando eles caíram, desobedecendo a ordem de Deus, eles ficaram com medo, Adão e Eva. Sabe quando você faz uma arte, quando você faz algo que o papai e a mamãe não gostam, às vezes vem aquele medo, eles sentiram medo e tentaram fugir. Eu digo tentaram porque não tem como fugir da presença de Deus. Aonde nós estivermos, pode ter certeza que Deus estará lá. Então a Bíblia diz que bem de tardezinha, Deus chama Adão e Eva para a presença dele. E ali surge a profecia que está escrito ali, olha: Jesus, o plano perfeito. Ali a profecia é que Deus colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, ela feriria o calcanhar da mulher, mas Deus feriria a cabeça da serpente. Sabe o que significa? Significa que Deus tinha um plano para o homem, porque o homem pecou, e Deus estabeleceu um plano de salvação para a vida desse homem. Quando alguém pergunta para vocês, assim, crianças, eu já vi muitas crianças dizerem assim: você vai na igreja? Quantos vão à igreja? Alguém já perguntou para você: o que você faz na igreja? O que você responde? Eu vou buscar Deus. E quem é Jesus para vocês? Quem é Deus para vocês? Existe um propósito muito maior do que vir à igreja. Você sabia que tem muito crente que vem na igreja? Ele só vem na igreja. Sabe aquela palavra que Jesus está no meio da multidão, e a multidão está tentando tocar em Jesus, querendo pegar, e ninguém pega, mas vem uma mulher com o coração quebrantado. Naquele dia ninguém sabia como ela estava, o coração dela estava triturado, e ela, sem perceber, ela vai por detrás, toca na orla do vestido de Jesus. Aí Jesus para, aí ele pergunta: quem é que me tocou? Significa que tem gente que às vezes vem na igreja. Então, muito mais que vir à igreja é conhecer o Deus que você serve. Quem é Deus para vocês, crianças? Quem é Jesus? Salvador da sua alma. Ele te salvou do quê? Da onde? Da morte da cruz. Muito bem. O plano perfeito de Deus é esse. Deus estabeleceu uma conexão com o homem perfeita. Deus conversava com o homem todos os dias. Porém, quando o homem pecou, o homem se distanciou de Deus.
Qual era o plano de Deus? Era um plano perfeito. A desobediência do homem fez com que esse plano, por hora, fosse interrompido. Agora olha para o pastor Adriano. Que cor que é essa daqui? Que cor que é essa? Que cor que é essa, irmãos? Isso, me ajude aí. Estou tentando pregar para criança. Vocês oram por mim, tá bom? Amarelo. Amarelo, existe uma linguística nessas cores aqui, ó. Tem azul, branca, amarela, vermelha, verde e preto. Existe uma linguagem para vocês entenderem aquilo que a Bíblia diz a respeito do plano perfeito. O amarelo, o que nós podemos falar do amarelo? Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 18, eu vou ler para vocês. Está escrito assim, ó. A partir do versículo 9, vai falar como que é a Nova Jerusalém. Quem vai para a Nova Jerusalém? Só a pastora. Está escrito assim, versículo 18 do capítulo 21 de Apocalipse. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. A Bíblia diz, crianças, olhem para mim. Deus diz assim, ó: minha é a prata e meu é o ouro. Os homens, as pessoas gostam de dinheiro, não gostam? As crianças também gostam de dinheiro? Para quê? Mais ou menos. Para gastar com o quê? Com brinquedo, com roupa, com chiclete. Já vai pensando em ir lá na padariazinha da esquina, quer comprar bola, não é isso? Então, aqui as pessoas lutam por dinheiro, as pessoas trabalham para se sustentar, outros fazem coisas inadequadas para ganhar dinheiro. Porém, quando a gente fala de amarelo na Bíblia, aqui no versículo 18 do Apocalipse, capítulo 21, vai falar que a cidade, que esta igreja, as demais igrejas, aqueles que esperam a volta eminente de Jesus, aqueles que aguardam a volta eminente de Jesus, que ainda pode ser nesta noite para a igreja do Senhor, alguém acredita nisso? Ela é de ouro puro. Então o amarelo vai representar o céu. Alguém sabe me dizer como é o céu? Sim, esse céu que a gente vê, a Bíblia vai falar, Paulo fala de 3 céus, mas não vão confundir vocês não. Esse céu é esse céu terreno, mas estou dizendo o céu dos céus, aonde Deus está. Você sabia que tem um trono nesse céu, que Deus está sentado lá, e à direita dele está Jesus, no plano perfeito? Sabe como é que é o céu? Alguém sabe me dizer? Está escrito aqui, ó, a rua são de ouro, o muro é de cristal, ali há pedras muito valiosas, e a Bíblia diz que lá não precisa de sol. Sabe esse sol que a gente vê todo dia? Lá não precisa de sol. A Bíblia diz que o próprio Cristo, aquele que você vai encontrar, criança, esse plano perfeito, é Ele mesmo que alumia esse céu, e é para lá que a igreja está indo. Você está entendendo? Então tá bom. O amarelo simboliza o céu. Depois do amarelo, nós temos aqui a cor. Que cor que é essa daqui, ó? Não, vermelha. E temos também a cor. Que cor que é essa? Preta. O amarelo significa o céu. A cor preta, o que significa? Significa o pecado. A Bíblia diz que só existe uma coisa que separa nós de Deus. O que é? O pecado. E o que é o pecado? É quando a gente desobedece a Deus. As crianças cometem pecado? Sim ou não? Não? Sim. A Bíblia diz, o preto significa o pecado. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos nós pecamos
e estamos destituídos da glória de Deus e precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Todos nós pecamos. Então preto significa pecado. A Bíblia diz que o pecado é o salário da morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe aquela mentirinha pequenininha? Quando o papai ou a mamãe, eu vou ilustrar aqui, fala para vocês assim: olha, vocês já fizeram isso ou aquilo, aí vocês, por força de expressão, às vezes mentem, sabe? Lá em Apocalipse a Bíblia diz que os mentirosos vão para o céu, sim ou não? Então a gente não pode mentir. Então é um tipo de pecado. Então quem tem pecado, ou quem vive na prática do pecado, esse está separado de Deus e não vai entrar na onde? No céu. E o vermelho? O que significa vermelho? O amor. O amor inigualável de Jesus. Por que o vermelho? Alguém sabe? Essa é filha de crente missionária. A Bíblia diz, vou ler para vocês. A Bíblia diz, em João 3,16, olhe para o pastor, a mensagem é mais didática hoje. O Evangelho de Jesus, onde o pastor leu, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então depois que o homem pecou, depois que o homem caiu, depois que o homem ele se distanciou de Deus, o homem, a mulher, a criança, olha para o pastor, eles precisam de um Salvador, de um remidor. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o sangue de Jesus Cristo é Ele, somente Ele, que nos purifica de todo o pecado. Eu quero abrir um parênteses aqui para a igreja, levante a sua mão. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui. Eu quero dizer que é o sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário que te purifica de todo o pecado. O vermelho na Bíblia significa o sangue carmesim, o sangue precioso de Jesus que lá na cruz Ele verteu. Jesus, olhe bem para o pastor, vou fazer aqui uma alegoria para vocês entenderem. Suponha que essa cadeira é uma cadeira do réu. Aqui alguém que está sentenciado à morte, que foi sentenciado a morrer. Esse alguém não teria como pagar a dívida para sair desta prisão, chamada inferno. Porém, Deus amou tanto a gente, mesmo sendo tão cheio de defeitos, Deus nos amou tanto, que Ele saiu lá do trono dEle, desceu na terra, foi encarnado no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, nasceu por obra de Deus, cresceu, e depois dos 30 anos, Ele foi lá na cruz, e essa cadeira que era minha, era de vocês, era de toda a igreja, Ele disse: levanta dessa cadeira, porque eu vou sentar nessa cadeira, porque o meu sangue vai pagar a dívida que vocês não conseguiam pagar. E quando Ele fez isso, a Bíblia diz que essa dívida, que era contrária a nós, que jogava nós no inferno, Ele pagou com precioso sangue para nos dar vida e vida eterna. Alguém está entendendo? A Bíblia diz que o inimigo, sabe o inimigo? Aquele que coça para contar mentirinha, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Tem uma igreja aqui comigo? Então tá bom. O branco, já estou encerrando. O branco vai falar do que? De limpeza. O branco fala de pureza. Então, se o sangue de Jesus tem o poder de me remir, de me purificar, eu tenho que confessar a Jesus, para que Jesus então limpe o meu coração. A Bíblia diz: se eu crer no coração e confessar com a boca, é dessa maneira que eu sou salvo. Olhe para o pastor Adriano. Como que a gente vai ver Deus? Só tem uma maneira, uma das. Vou ler um versículo para vocês. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a
Deus. Então, para a gente ver Deus, a gente tem que estar limpo no coração. Não pode ter amargura, não pode ter ódio, não pode ter rancor. O nosso coração tem que estar limpo. E como que o nosso coração ele fica limpo? Quando eu vou confessar os meus pecados. Tem criança aqui que ora? A coisa é tão difícil, irmão. A queda do homem inverteu tantas coisas que a gente fala que oração é sacrifício. E na verdade a oração é bênção. Por isso que a Bíblia diz: medita de dia e de noite na lei do Senhor, sobretudo tenha prazer de meditar na lei de Deus. Então a oração é uma necessidade que nós temos de sobrevivência diante de Deus. Então quando você, olha bem para o pastor, olha, o pastor está aqui. Quando vocês errarem, vocês sabem que não pode gritar na sala de aula, não pode falar alto com o professor, que ele é um educador, tem que respeitar, tem que tratar bem o papai e a mamãe. A Bíblia diz assim, olha para o pastor, olha, honra o pai e a mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo. Então honrar os pais é um mandamento bíblico da palavra de Deus. Então quando nós confessamos, quando em oração nós oramos a Deus e pedimos perdão dos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus vem, purifica e limpa o nosso coração. E o verde? O verde vai falar de esperança. Eu vou ler aqui para vocês em Colossenses 1:10. Colossenses 1:10 está escrito assim, olha: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo. O verde vai falar de esperança, de crescimento, e crescendo no conhecimento de Deus. A Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Vou fazer uma pergunta para as crianças aqui, olha. Quem ama a Bíblia? Levanta a mão. Quem ama a palavra de Deus? Toda a igreja. Quem tem prazer na Bíblia? Pastor, o que é ter prazer? Ter prazer é ter contato com a Bíblia. Quando você acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar na Bíblia ou na onde? Na hora que você deitar, teu último contato é com quem? Com a Bíblia ou com... Tem gente que respeita a Bíblia, tem gente que tem temor, olha, não encosta nela. Tem gente que tem tão temor que nem encosta nem para ler. Agora, ter prazer é diferente. O prazer do salmista era ler de dia e de noite. Então, quando a Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento, é a gente ter o desejo de conhecer a Deus pela sua palavra. Então o crescimento do cristão, simbolizando o verde da esperança, nós devemos crescer na graça e no conhecimento, na vontade de Deus. Olha bem para o pastor. Você sabia que Jesus teve a sua idade quando esteve aqui? E com 12 anos de idade ele já conversava com os doutores? Sabia disso? Então vocês são um projeto e um plano de Deus. Tá bom? E para finalizar aqui o azul, que significa o mundo. Esse mundo que nós temos a ordenança de Jesus, depois de Jesus nos revelar o céu, depois de nós entendermos o plano da salvação, depois de nós sabermos da queda do homem, entendemos que o sangue de Jesus que purifica o homem, ele limpa o nosso coração e cresce em nosso coração na graça e no conhecimento, só nos resta sair lá fora e falar do amor de Deus. Tem criança que fala do amor de Deus aqui? Tem ou não tem? Sim ou não? Então você fala do amor de Deus em duas maneiras: falando e testemunhando. Quando alguém lá na escola fala assim, nossa, essa criança é tão diferente, o amiguinho vai sentir vontade e desejo de vir à igreja para conhecer o Jesus que você conhece. Amém? Amém, irmãos? Com a permissão da pastora, fique de pé, quero fazer uma breve oração.